Olá, olá, mais um podcast no ar, mais um programa Diálogo Aberto. No Diálogo Aberto de hoje eu recebo o jornalista Davi, que escreveu um livro, O Suicídio, na Linha da Morte, é isso, Davi? A linha fina da morte. A Linha Fina da Morte. Por que a Linha Fina da Morte? Porque é uma linha tênue, é aquele momento que... Crucial. É crucial. Em um segundo, a fatalidade pode ocorrer. Ok. Davi, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no programa, conversando com a gente, bater papo, falar um pouco sobre esse mundo tão tenebroso, né, de suicídio por problema de depressão, confusão mental, enfim. O que te levou a escrever esse livro, Davi? Esse livro ele é um produto do meu TCC, da minha graduação em comunicação social, né? Uhum. Nós, junto com o orientador, procurávamos um tema, a princípio, inédito e nos deparamos com essa triste realidade de que muitas pessoas, com suas demandas diárias mal resolvidas, decide, infelizmente, toma essa decisão lamentável para a família e para a própria sociedade, né? Esse negócio do suicídio por depressão, na sua opinião, ou pela sua pesquisa que você fez, isso está relacionado a pobres ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Pessoas que vivem em estado de miséria ou o rico também está passando por isso? Não, todo ser humano tem suas dificuldades, tem suas dores, e essas dores mal resolvidas, não curadas, elas levam a pessoa a ter uma decisão extrema, né? Você visitou quantas residências ou conversou com quantas pessoas? Nós procuramos entrevistar especialistas, foi todo um Você projeto. entrevistou, não foi só as pessoas da ponta, não, você conversou com especialistas. Davi, Isso. Chegou aqui, é um negócio até interessante, né? Porque quando você vai para o campo, ele traz uma realidade talvez muito diferente daquilo que a gente pensa, né? Sim, exatamente. Por exemplo, nessas entrevistas, nós tivemos o cuidado de entrevistar psicólogos, psiquiatras, e também na ponta os socorristas do SAMU, né? Que muitos socorristas, inclusive bombeiros, né? Já salvaram pessoas desse momento difícil, delicado, no momento que estava ali para tomar essa decisão de dar fim à vida. Os socorristas chegaram e tive a oportunidade de entrevistar esses socorristas que, lamentavelmente, quando eles se aproximam dessas pessoas, quando salvo eles daquele momento, dá aquele choque de emoção, elas caem no choro, algo assim desesperador, que esses profissionais de saúde procuram administrar muito bem, né? Outro dia nós tivemos aqui, outro dia não, faz algum tempo, um rapaz subiu numa torre aqui em Porto Velho, ele ficou ameaçando de pular, e aí o que me chamou muita atenção, Davi, foi o comportamento das pessoas. Muitas pessoas estava chovendo, algumas pessoas na chuva, orando, no meio da chuva, orando e pedindo para Deus interceder para aquele rapaz não pular. Mas, ao mesmo tempo que tinha aquele grupo de pessoas orando, tinha um grupo de pessoas gritando, pula, pula. O que leva o ser humano a ser tão frio assim, Davi, na sua opinião? Você vê que eu cheguei até a passar, na época desse acontecimento, por perto, e eu presenciei isso aí, essa questão. Me chamou a atenção, realmente, os irmãos orando, outros pulando, pedindo para ele pular, né? Mas você vê que hoje, no tempo que a gente vive, assim, redes sociais, você vê que a maldade ela está impregnada nas pessoas, a maldade está no coração das pessoas. E, infelizmente, quando é com uma pessoa distante, essa maldade Aumenta. Ela aumenta, ela é externalizada, né? Mas quando é uma pessoa próxima, essa pessoa que naquele momento era má, ela se torna boa. Então, é uma contradição do próprio ser humano, infelizmente, de muitos seres humanos. E interessante, porque antigamente, e aí eu não sei se o resultado disso é a banalidade das coisas, a rede social mostra a gente cortando gente, degolando gente. Não sei se isso é que vai esfriando o ser humano, porque
Eu me lembro muito bem quando nós fazíamos televisão e era até proibido mostrar cenas de pessoas matando a outra e tal, e a gente via aquilo, passava mal. Quando eu via uma coisa assim, ou até um acidente, eu passava mal, eu perdia noite de sono. Mas hoje parece que está meio que banal, né? Essa busca por clique, por visualização, essa questão midiática, ela tem possibilitado que a maldade ela se propague, né? A maldade de muitas pessoas. E a gente vê através disso. Muitos jovens, adolescentes, também influenciados por jogos, que não são todos, alguns jogos, levam a pessoa a absorver aquele conhecimento de forma negativa. E essa forma negativa faz com que ele, às vezes, pratique automutilação, algo nesse sentido, né? O que leva a pessoa a chegar nessa linha que você colocou no seu livro? A linha da morte. Suicídio, a linha fino da morte. O que ocorre ali? A gente tentou se aproximar justamente desse momento delicado, em que a pessoa, com o acúmulo das suas dores, das suas dificuldades diárias, cotidianas, seja profissional, com familiar, relacionamentos, né? Então, às vezes, vai acumulando ali uma carga que, de certa forma, ela se sente impossibilitada de administrar ali aquele problema dela, esse acúmulo de problemas. E é onde chega ali nessa linha, né? Nessa linha tênue, ou seja, onde a pessoa pensa em não procurar a solução para os problemas dela, seja com os membros da família, com os amigos de trabalho, na sociedade, no ambiente em que ela convive, né? Seja em igrejas, seja onde for, tem muitos escapes, né? Tem muitas formas, maneiras da pessoa aliviar suas dores. Por exemplo, o esporte também é uma forma das pessoas aliviarem suas dores. Você, por exemplo, hoje é um maratonista, né? O que te levou a ser um maratonista? Porque vocês fazem umas coisas, que inclusive quero falar sobre isso, que chama a atenção. Final de semana você chega a caminhar 50 quilômetros no final de semana. E aí vocês têm uma maratona que parece que vai até a metade da estrada para o Humaitá, que dá 100 quilômetros a pé, voltar. Como é que é isso? Fala para mim. É uma fuga disso? Nada a ver? Ou é cuidando do bem-estar? Nesse caso, prática de esporte, é o bem-estar, é procurando a melhora da saúde, né? Mas a gente encontra pessoas que estão lá nas caminhadas, nas corridas de curta distância, de 5, de 10, de 15, já meia maratona 21, uns partem para a maratona de 42 quilômetros, e ultramaratonistas, né? Por isso é um desafio Porto Velho e Humaitá, está sendo organizado pelo nosso amigo Keller, do Grupo Macaxeira em si, junto com o ultramaratonista senhor Alves Barbosa, e é um desafio que, a princípio, a ideia original era ir até o Humaitá, 200 quilômetros, né? Uhum. Então, tem solo, tem dupla, quarteto ou octeto também, abrir essa possibilidade. Mas, nesse meio, no geral, do atletismo, ou do esporte geral, ciclismo, você encontra pessoas que estão ali por uma fuga, por uma cura, justamente desses problemas cotidianos. E encontram, porque o esporte, a própria religião, elas trabalham com o eu interior de uma forma assim brilhante, uhum. Que você, de fato, por exemplo, uma caminhada que você faz de 10, de 20 quilômetros, ali há uma transformação no emocional de forma assim extraordinária, gradativa, ali, principalmente em caminhadas distante do centro urbano, assim, próximo da natureza, como uhum. Sempre a gente faz, ali ouvir o canto dos pássaros, ver o gorjear, né, dos pássaros, as árvores, tem hora que é a lua, tem hora que é o sol, tem hora que é a madrugada, então isso tudo flui. Não existe horas para vocês caminhar? Não existe. Quando é caminhada longa, já aconteceu de a gente sair 3 da manhã, né? Por exemplo, teve uma última que nós fizemos 80 quilômetros em direção à antiga Cachoeira de Chotonho, uhum. Que nós iniciamos
no domingo, às 3 da manhã, e encerramos já na segunda-feira, 1 da manhã. Dá uma caminhada, saímos aqui da Imigrantes com a 24 com a horas de Guaporé, caminhada. praticamente 24 horas de caminhada. Existe, assim, uma faixa etária de idade para fazer isso ou não existe idade? Não, porque assim, essa questão de bem-estar ela é recomendável para todas as idades. Mas nesse caso específico dessas longas distâncias, nós temos ali o jovem ali, 22 anos, por exemplo, e tem a ultramaratonista, a dona Rosa, com 72 anos. 72 anos? Mas ela vai fazer essa caminhada? Vai. De 100 quilômetros? De 200 quilômetros. Está com se preparando. 72 anos. Exatamente. Que coisa linda, hein? E quando que vai ser essa maratona, né? De 7 a 9 de julho. 7 a 9 de julho. Já tem uma equipe que está treinando, quem vai fazer, só a equipe que está treinando ou quem quiser? Como é que funciona isso? Não, já está, como já estamos próximos, né? No próximo mês, então já, por exemplo, o grupo que eu integro, a gente está treinando desde fevereiro. Então, praticamente todos os fins de semana, os domingos, a gente sai para as longas caminhadas. Agora, como está se aproximando, a gente diminui as caminhadas e entra na fase de polimento, que é procurar umas caminhadas leves em grama para não dar lesão, não ter nenhum problema. Essas caminhadas que vocês fazem de fim de semana, por exemplo, eu falei aqui 50 quilômetros, mas é verdade isso? Sim. 50 quilômetros? 50. Iniciamos com caminhada de 20, 21, aí foi para 30, 40, 50, chegamos até 80 nessas caminhadas, em preparação a esse desafio de 200 quilômetros. Né? Que coisa, hein? E quantas pessoas vão participar dessa maratona? Como é solo, também é permitido dupla, quarteto ou quinteto, nós vamos ter aí de 100 a 200 atletas nesse desafio. 100 a 200? 100 a 200 atletas. Ok. Bom, eu vou pedir para o pessoal mostrar aí o livro do Davi. O que te inspirou esse livro, Davi? Você falou que devido ao seu TCC, né? Sim. Mas esse tema, o que levou você a buscar esse tema, exatamente esse? Como a gente sempre verifica que, não na nossa família, mas às vezes com famílias próximas, pessoas próximas, você vê que alguém foi vítima desse que considera o mal do século. Tive um caso assim de uma família próxima, de um rapaz, né, o único filho, que levou também a escolher esse tema, que ele é filho único, né? E aí os pais investiram nele para ele estudar em São Paulo. E lá morava num apartamento só, estava muito bem, um jovem muito inteligente, tinha sonhos, queria concluir a faculdade dele em São Paulo e futuramente era um dos sonhos dele estudar em Harvard. E todo o investimento dos pais, por ser filho único, era tudo nele, tudo concentrado nele. E, infelizmente, já se aproximando do fim de um ano, chegou a notícia que ele morava lá em um apartamento, em um prédio, e, infelizmente, tomou essa triste decisão de um jovem, de tudo pela frente, dar fim à vida. Né? Então, abalou os pais, abalou a família, os amigos, e isso nos fez refletir bastante. Eu refleti sobre isso. E, como eu procurava um tema inédito, e isso aí me deixou triste, eu digo, vamos tentar entender essa causa. Então, foi o motivo que nos levou a entrevistar psicólogo, psiquiatra, e inclusive pessoas de igrejas, de associações, e a própria família. Né? Inclusive, a mãe desse jovem, ela concordou em nos dar entrevista, e no livro a gente cita essa entrevista dela. Ok. Seu livro está à venda? Seu livro está... Não, quem quiser adquirir, pode entrar em contato que a gente doa o livro para
para conhecimento do Davi, conteúdo. Davi, muito obrigado. Davi Rodrigues, jornalista, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, e se alguém quiser, desejar adquirir o livro, a gente faz o contato depois, que a gente pode ceder para conhecimento e para divulgar nesse alerta de que as pessoas procurem a cura, procurem se livrar, se libertar de suas dores. Isso é a mensagem. Ok, grande abraço, fiquem com Deus, muita paz, até o próximo programa.